Voltou o áudio? Acho que voltou, né? Deixei vocês surdas também, fala sério. Desculpa. Vão me falando se voltou o áudio. Consegui fazer, quem sabe fazer ao vivo. Então deixa eu voltar aqui minha tela. Ó, sabe o que aconteceu? Falando a transparência aqui da verdade. Eu esqueci minha câmera. Esqueci meu tripé em Madrid. E agora eu tô sem microfone também. E eu tô só com uma tela, além de tudo. Então, adaptando às situações do dia a dia, a transmissão aqui da aula, mas eu não queria deixar de fazer a aula pra vocês hoje. Desculpa se eu deixei alguém surdo aí com. Não sei se deu um ecão aqui deu um eco. Então, como eu falei, tô aqui transmitindo essa live de Curitiba. E essas lives de terça-feira, elas são para quem quer aprender tudo sobre narrativa e comunicação, para quem quer aprimorar ou iniciar o seu negócio, né? Eu entendo que a comunicação é um principal ativo do seu negócio, aonde vai expandir a sua voz. E essas lives são para te ajudar a fazer isso. Então, se você está em busca de aprender a contar histórias sobre você ou o que você oferece, mudar ou aprimorar a sua comunicação do seu negócio, que você sente que você precisa conectar melhor com as pessoas, ou saber como conhecer de forma cirúrgica o seu público, aqui você encontrou o seu lugar. Toda terça-feira, aqui no YouTube, eu tô trazendo uma aula ao vivo, aprofundando sobre narrativa e comunicação. E o meu objetivo principal é ajudar as pessoas a compartilharem seu conhecimento, porque ao longo aí do meu trabalho no online, e hoje eu tenho clientes grandes, né, grandes clientes e clientes que estão começando, eu vi quantas pessoas talentosas, com bons negócios e uma vontade enorme de crescer, ou não conseguem se estabelecer no mercado do jeito que elas poderiam, ou inclusive elas acabam fechando os seus negócios, desistem de comunicar online, ou não conseguem aproveitar o potencial que a internet oferece, por não saberem atrair o cliente certo. E quando a gente não sabe atrair o cliente certo, o porquê disso é porque a gente não está comunicando da forma correta, a gente não está sabendo o que falar e como falar para atrair essa pessoa. Então, se deve em grandíssima parte por não saber comunicar o que está sendo oferecido. E isso, obviamente, está totalmente conectado à narrativa. Então, toda terça-feira, que nem eu falei antes, eu tô aqui com uma aula aprofundando sobre narrativa e comunicação para você. E olha, tô avisando há 16 semanas, em breve isso vai acontecer. Essas aulas, elas vão ficar no ar por alguns dias, mas depois a gente vai tirar elas do ar. Então, assiste a live. Eu sei que já são 16, né? Quando a gente começou, várias pessoas falaram, já assisti todas as 4 lives, já assisti todas as 6 lives, agora já são 16 aulas, mas assista todas que você puder, coloca na velocidade 2, porque tem ouro puro aqui toda semana, tá bom? E ouro puro, desde um lugar da aplicação, são coisas que eu aplico nos meus clientes, nos meus negócios, todos os dias, a gente vive o que eu tô ensinando aqui, então é um ouro puro desde a execução, né? Desde do olhar da execução. Então é agora, gente, aquele momento que você vai dar like aqui nessa live e convidar alguém. Pega o celular e manda para alguém, pega o aviãozinho ali, compartilhar e manda para alguém que também tá precisando desse conteúdo, que esse conteúdo pode ajudar ela a crescer. E o meu nome, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Thaisa Mello, eu sou especialista em comunicação e narrativa e eu ajudo pessoas e negócios a comunicarem o que vendem, utilizando o poder da internet para expandir seu alcance. A minha empresa, eu tenho 3 empresas hoje, ela oferece serviços de criação de narrativas, crescimento e qualificação de audiências, atendendo tanto negócios, que nem eu já falei antes, que estão começando do zero, ou aqueles que já estão em uma fase de escala, né? Tá escalando, tá crescendo cada vez mais. E eu também tenho uma formação em comunicação narrativa baseada na minha metodologia própria, chamada Narrativa Mapping, que se destacou no mercado pelos pelos bons resultados que a gente gerou nos nossos clientes. Inclusive, no sábado, eu fui jantar com um cliente meu lá em Belo Horizonte e ele estava explicando para uma outra pessoa o que a minha metodologia fez no negócio dele. E ele, tanto é que eu tenho um depoimento dele que ele falou quando ele chegou ao primeiro $1 milhão de faturamento no lançamento, $1 milhão, não é de real. Ele falou, isso seria impossível sem você.
Porque foi, obviamente, tinha toda uma equipe trabalhando ali e eu nunca gosto de atribuir o mérito a só uma coisa. É o meu jeito de ser, o meu jeito de trabalhar, mas eu sei que aplicar a narrativa, aplicar a minha metodologia ali naquele lançamento dele fez toda a diferença também. Então, gente, é isso. Você encontrou seu lugar aqui para você aprender a contar suas histórias. Vamos lá, vamos pro conteúdo? Me falem aqui, ó, vamos colocando, tô vendo que chegou a Silvia, a Dani, não sei se a Ali já tá por aqui, tem mais gente, vamos colocando aqui no chat as perguntas. E hoje, vamos falar sobre a produção de conteúdo, que é sem conteúdo, é muito difícil a gente conseguir atrair o cliente certo nesse mar de informações que a gente navega todos os dias, assim que a gente abre uma rede social, um Instagram, um TikTok, um YouTube, enfim, qualquer rede social que você vá utilizar. O que eu recebo muito de dúvida ou eu crio muito conteúdo, mas eu não tenho nenhum resultado, eu não consigo vender. Ou eu crio muito conteúdo e eu não atraio o cliente certo. Ou eu não consigo nem criar o conteúdo. Eu me bagunço inteira, não sei exatamente o que eu falar. Eu fico abrindo um monte de perfis para ver o que as pessoas estão fazendo, mas eu não entendo muito bem o que eu tenho que fazer. Então, ou então, eu já tenho clientes que já tiveram muito resultado, mas chegou um momento que eles cansaram de produzir conteúdo. Então, é normal, né? Eu também enfrentei muitos desafios no início, e nós, né? E aqui eu vou colocar aqui a idade, assim, millennials, geração X, ali, depois dos 30 anos, por aí, a gente não nasceu na era de abrir a câmera e gravar, né? Ou de saber se comunicar, não é uma habilidade que a gente foi desenvolvendo ao longo da vida, a maioria de nós. Então, a gente precisa inserir essa habilidade, a gente precisa treinar esse lado de saber contar história, saber usar o poder da narrativa. E a importância da gente aprender sobre comunicação. Porque assim, vou começar a compartilhar minha tela aqui para vocês, começar a anotar. Se você... Deixa eu deixar o meu celular aqui do lado. Se você está no... Na verdade tem um não aqui, gente. Se você não está no digital, as pessoas não conhecem você. E eu vou contar uma história muito legal de uma cliente nossa que mora numa cidadezinha pequena na Espanha. Sua marca ou o seu negócio. A internet, né, o digital que a gente fala, é a vitrine, é a maior vitrine da atualidade. Então, e dito isso, o conteúdo que você cria define a sua audiência. Se você só tá falando se você tá atraindo uma pessoa que de repente não tem o dinheiro para pagar você, ou que ela tá muito no inconsciente sobre o seu produto, sua solução, ou que ela é mimizenta, que nem muita gente reclama, porque a sua comunicação tá atraindo essas pessoas. Então, quando você muda a sua comunicação, você também traz uma audiência mais qualificada. Então, o sucesso depende da jornada do cliente, né? E da narrativa que você constrói. E isso, gente, isso aqui eu não tô inventando, tá provado. Tanto nos meus clientes, que já são N clientes, a gente já atendeu clientes de mais de 25 nichos aqui na empresa, e vários nichos repetidos, né? Tipo, marketing, culinária, desenvolvimento pessoal, tem vários clientes no mesmo, então tem muitos clientes que a gente aplicou isso. Fora o mercado em si, fora quando eu participo em masterminds, que eu vejo as pessoas falando a mesma coisa, pessoas com grandes resultados, assim, grandes empresas falando a mesma coisa. Então, o sucesso vai depender da narrativa que você vai construir em torno à sua marca. E
eu queria fazer uma analogia aqui. Olha, pensa assim, ó. A criação do conteúdo como a preparação de um prato, tá? Então, criar conteúdo é como você querer preparar um jantarzinho, inclusive um prato gourmet ali. Cada ingrediente, a sua mensagem, a sua narrativa, o formato que você escolhe. Você vai selecionando com cuidado. Você vai aprendendo cada vez mais a fazer aquele prato. Combinando na medida certa o que você está trazendo ali, as pitadas de cada coisa, para você criar uma experiência deliciosa, inesquecível para sua audiência. Você abre espaço para sua audiência. Eu acho que foi no domingo, a Iesa, ela é mentora tem uma formação sobre mentoria sistêmica, e ela foi minha mentora, minha amiga e tal. E ela fez um stories falando sobre o meu livro. Só que ela não falou de quem era o livro, ela só falou que era sobre narrativa. Aí uma pessoa respondeu pra ela e falou assim: eu já sei de quem é, eu estou assistindo as aulas dela no YouTube todas as semanas. Então, olha só, falaram o poder de narrativa, tipo, falaram a palavra narrativa e uma pessoa já conectou comigo, porque ela vem assistindo as minhas aulas toda semana. Então, eu estou criando na cabeça dessa pessoa, ou no dia a dia dessa pessoa, uma experiência que eu imagino que deve ser gostosa, porque ela lembrou de mim e falou de um jeito muito carinhoso lá no direct da Iesa sobre. Então, é isso, a gente vai abrindo espaço na mente e no coração da nossa audiência, quando a gente vai escolhendo esses ingredientes na medida certa, né? Para criar essa experiência para ele e que ele vá se movimentando. E a história dessa cabeleireira é assim: eu tenho, dentro da minha empresa, a gente tem um braço de prestação de serviço lá na Espanha para o negócio local. E a gente começou a fazer um serviço para essa cabeleireira, e ela mora numa cidade pequena lá na Espanha. E ela começou a ir no mercado e ser reconhecida na rua. Ela começou a passear no parque com o filho, as pessoas pararem. Ah, você é aquela mulher daquele anúncio. Ah, eu cheguei até o seu salão porque eu vi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se ela não tivesse ido, aproveitado, criado uma narrativa, criado essa atmosfera, né, ao redor, assim, do negócio dela, essa comunicação, várias pessoas da cidade nem saberiam que ela tem um salão. E hoje ela é reconhecida na rua. Então, aí mora não é nem pulo do gato, assim, a jornada que o seu negócio vai ter de sucesso ou não, dependendo do quanto você está disposto a se comunicar, dependendo do quanto você está disposto a usar a internet como poder de chegar a cada vez mais pessoas. Então, o objetivo aqui é a gente mover as audiências, né? Então, histórias que movem audiências. Isso eu falo muito para meus alunos da formação. A gente precisa criar pequenas histórias do dia a dia, que eu vou movimentando as pessoas para que elas entendam que o que eu vou oferecer vai mudar a vida delas em alguma medida, né? Então, você tem o objetivo de contar histórias que movem a audiência. E trazendo aqui, que nem eu falei, os princípios por trás da estratégia, né? De por que você deveria fazer desse jeito e não ser um copia e cola, para que você possa ter essa inteligência do que fazer em cada caso. Eu quero trazer o princípio de um processo. São princípios, né? O princípio, no sentido assim, a técnica, o porquê, princípio de um processo bem construído de criação de conteúdo na minha visão e o que eu uso para os meus clientes, né? Que eu ensino para minhas alunas. Então, o primeiro a gente precisa encontrar o formato aonde nós nos destacamos. Eu sou melhor fazendo live, eu sou melhor escrevendo um e-mail. Tem um cliente que ele se descobriu, ele é muito bom gravando, mas agora ele se descobriu escrevendo e-mails. E ele tá vendendo através dos e-mails. Ele vai fazer agora um evento, ele vem criando essa conexão com a audiência dele através dos e-mails. Então, ele vem já há 6 meses escrevendo todos os dias um e-mail. Ele falou que agora ele já leva 15 minutos, meia hora, ele escreve um e-mail pela manhã.
E quando ele faz um CTA, uma chamada para ação, ele vai fazer um evento grande agora para 1.000 pessoas no final de dezembro, agora no final do ano, em dezembro. E ele, através do e-mail, ele já vendeu quase 500 vagas. Porque as pessoas vão se conectando com ele, vão vendo sentido. E eu quero fazer parte daquele evento. Então, elas vão comprando. Então, você encontrar esse formato que você se destaca, que você se sente bem, principalmente no começo, é muito interessante. E aí, eu vou trazer meu exemplo aqui de novo, que eu já falei, para quem já tá aqui há mais tempo comigo. Eu não era boa gravando vídeo, eu estou ainda em fase de aprendizado. Eu tinha muita vergonha, ficava olhando meus defeitos, sabe? Eu achava, meu Deus, esse cabelo, essa unha, meu Deus, essa unha sem fazer, essa bochecha caída, enfim, só olhava meus defeitos. E eu tinha dificuldade. Quando abria a câmera, parecia que a minha inteligência se perdia em algum lugar entre meu cérebro e a minha boca, sabe? Porque eu pensava as coisas, só que não saía, de nervosa que eu ficava. Aí, esse ano, eu falei assim, quando eu resolvi que eu ia sair dos bastidores e atuar também como especialista, como cara da minha marca, para vender a minha formação e os produtos ao redor, eu falando espanhol, ao redor aqui da minha marca, eu decidi criar um grito de guerra, que foi o Voltando do Pilates Comigo, que vídeos que eu gravo quando eu volto da academia, e depois começar a fazer essas lives aqui. E pensa que hoje eu entrei, tava sem microfone, eu tô aqui com três quadradinhos dentro da minha tela aqui, uma com a live, outra com o roteiro, outra vendo vocês, mas eu já me viro, eu já não tenho essa vergonha, eu já tenho esse molejo, eu já me sinto melhor, eu me sinto feliz quando eu termino uma live, sabe? Porque já passou aquela vergonha inicial, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho que melhorar várias coisas, mas eu já estou no caminho de melhorar. Então, encontrar o formato que você mais se destaca para começar é muito legal. Ou então fazer como eu. Não, eu não me destaco nisso, mas eu quero aprender a me destacar nisso. Então eu vou fazer até eu ficar boa. Isso também é outra opção. Depois, você vai fazer uma estratégia de conteúdo. A estratégia de conteúdo aqui, você vai ver 3 pilares, que inclusive na aula passada eu já falei, que você vai olhar o produto, definir o que você vai vender, que é muito importante. Você precisa aqui. Ai, gente, por que esse negócio faz isso? Abrir o seu conhecimento, abrir o seu produto, olhar com lupa para tudo que você está oferecendo lá e entender as suas soluções. Por exemplo, Product Mapping é uma ferramenta que eu tenho dentro da formação, que a gente faz um scanner do produto, do serviço. Inclusive, semana passada eu fiz isso para um cliente que tem mais de 3 milhões de seguidores, um produto dele que tem mais de 40 mil alunos. Nós fizemos o Product Mapping desse cliente na semana passada e eles descobriram coisas que eles não tinham percebido sobre o produto. Detalhes, nuances do produto deles, que para melhorar a comunicação e atrair mais pessoas para os alunos, né? Aumentar a base de alunos deles lá. O segundo é a gente conhecer o nosso público. Dentro da minha formação, eu tenho uma ferramenta que chama Audience Mapping. Então, precisa conhecer a sua audiência, e isso significa que você vai fazer um mapeamento mesmo, mapear essas necessidades, dores, desejos, crenças do seu público. E quanto mais você conhece a sua audiência, mais eficaz, mais conectado, melhor será a sua narrativa. Por isso que eu digo que a gente precisa ser apaixonado por conhecer pessoas quando a gente está trabalhando aqui com negócios online, né? Com negócios de todos os tipos, mas quando a gente está usando a internet como canal de comunicação, a gente está entre telas, né? Eu tô aqui, vocês estão aí desse lado. Então, quanto mais eu conheço você que está aí do outro lado, melhor eu consigo conversar com você. Mais inteligente vai ser a minha fala com você, inteligente no sentido que vai fazer sentido para você o que eu tô falando. Então, investir tempo em conhecer quem é o nosso público, o que as pessoas querem e como você pode ajudá-los. E depois tem uma ferramenta que chama Expert Mapping, que dentro dele tem um livro de memórias. Quem que tá vendendo, né? Quem sou eu, Thaisa? Quais são as minhas histórias?
O que eu posso conectar da minha vida, do que eu vivi, das minhas experiências, com as dores e desejos do meu público e com a solução que eu ofereço. E aí você vai entrelaçar isso. E é isso que vai ser a teia da sua narrativa. Então, a estratégia de conteúdo, você tem que desenhar, escrever, formatar ela com esses 3 elementos. Se faltar um desses 3 elementos, vai ficar manca, sabe? Não vai gerar o efeito que precisa gerar. Então, depois de conhecer o seu público, você vai estruturar o conteúdo. Então, imagina assim, dentro da jornada de uma pessoa, ela tem os níveis de consciência. Eu já falei em algumas lives, né? Então, você tem que entender qual é o nível de profundidade que você vai querer falar e se você está disposto a sair lá do topo, do fundo do funil, do todo conhecimento que você tem, para ir conversar com as pessoas que estão começando agora e trazer elas. Por quê? Eu já dei o exemplo da vez que eu comprei o Gua Sha. Eu nem sabia que massagem facial melhorava a pele. Aí eu vi um conteúdo, gostei, fez sentido, comecei a seguir, comecei a ver o resultado e falei assim, conecta comigo, eu achei interessante, né, pra não fazer tanto procedimento. Eu comprei o curso, depois comprei as ferramentinhas lá do rosto, o Gua Sha, aquele brushing, várias coisas. Então, eu era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, e aí essa pessoa comunicou comigo, eu conectei com ela, e aí eu fui indo na jornada do cliente, fui aprofundando meu conhecimento sobre esse tema e acabei comprando. Então, a estrutura do conteúdo você tem que decidir o nível, né, decidir o nível de profundidade que você quer atuar, vamos colocar assim, lembrando que você pode trabalhar mais no fundo para clientes mais conscientes, mas à medida que seu negócio vai crescendo, você vai precisar subir, você vai precisar ir para o topo do funil para você atrair mais pessoas para sua base, porque a base, e agora a gente vai falar disso, é onde você precisa estar com o seu foco, né? Então, essa estrutura do conteúdo tem N coisas, eu não vou me aprofundar aqui, mas depois você vai ter a linha editorial, o que você vai fazer no dia a dia, mas hoje o objetivo dessa aula é eu te mostrar uma estrutura de conteúdo, te dar inteligência para você começar a pensar num conteúdo, um único conteúdo e pensar qual estrutura ele tem que ter para ele ter mais efetividade e como eu vou usar a minha narrativa dentro dessa estrutura de conteúdo. Então, um ponto aqui é você começar simples, né? Por exemplo, eu vou fazer uma live semanal. Então começa com a live semanal, cria um conteúdo. Não tenta abraçar o mundo de uma vez só, porque assim, se você tenta fazer tudo de uma vez só, você não vai conseguir e você vai se frustrar. Então, fica boa numa coisa e aí depois você vai em paralelo. Por exemplo, eu comecei a fazer conteúdo no Instagram, live no YouTube. Agora, a gente está desenvolvendo o meu site, o site do Narrativa Mapping. A gente vai entrar com uma newsletter daqui uns meses. A gente também vai entrar com um blog, que a gente já está criando os primeiros posts lá no blog. Então, pouco a pouco, ao longo desse ano, eu estou como se eu fosse um polvo, né? Eu estou capilarizando ali, eu estou jogando os meus tentáculos em várias linhas diferentes, para que eu possa, com uma estrutura boa, né, que não me deixe louca no processo, eu ia aumentando a minha produção de conteúdo ao longo dos meses e criando essa estrutura para fazer. Então, você pode testar diferentes formatos em redes sociais, né, ou então blog, vídeo no YouTube, TikTok, a rede que fizer mais sentido para você, e aí você vai evoluindo à medida que você vai ganhando confiança e estrutura para você fazer. Que nem esse cliente que eu falei antes, né, ele era muito bom gravando vídeos. Daí ele falou, tá bom, então eu já gravo o vídeo muito bem, isso aqui já tá rodando bem, a minha equipe sabe como fazer, eu sei como fazer, agora eu vou começar a escrever os meus e-mails pessoalmente. E aí ele abriu na agenda dele um espaço todos os dias para ele escrever esses e-mails. E aí ele foi embora. E agora ele tá escrevendo já faz 6 meses. Daqui a pouco ele pode, sei lá, criar uma nova linha dentro do conteúdo dele. Então, começa e vai indo devagar, crescendo, evoluindo essa construção. Depois, aqui a narrativa vai ser o fio condutor de todo esse conteúdo. Então, ela vai
tá tanto presente esses e-mails que você vai escrever, nos posts que você vai criar, dentro dos vídeos que você vai gravar. Então, ela é o fio condutor, é onde ela vai garantir que cada peça esteja alinhada com a história que você quer contar, né? Com a grande história, com a grande narrativa que você está contando. Que nem um dos princípios, por exemplo, da minha narrativa é que a comunicação é a sua maior aliada. A comunicação é o ativo mais valioso do marketing hoje em dia. Então, eu defendo isso na minha narrativa. Então, eu estou falando sobre isso o tempo todo. Se você não tiver uma boa narrativa, vai ser muito difícil você ter uma boa comunicação. Então, outra coisa que eu falo muito dentro da minha narrativa, que ela é composta por vários... a narrativa ela é composta por vários pequenos eventos que contam pequenas histórias que vão movimentando essa audiência. Então, pensa numa grande história, quando a gente vai distribuir isso numa produção de conteúdo, a gente vai dando peças pequenininhas de informação, né, pequenas informações, para que a pessoa vá construindo na cabeça dela que aquilo é importante. E aí a gente deixa a pessoa chegar na conclusão. Então, a narrativa vai ser a responsável para que tudo isso esteja conectado. E o objetivo, gente, isso aqui é muito, 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 muito importante. Assim, ó, o objetivo é vender. Estão vendo bem, né? O objetivo é vender, mas o nosso foco aqui, você pensa assim, ó, todo negócio precisa vender, né? Para ele pagar as contas, dar lucro, para você poder reinvestir, poder viver disso e compensar as horas que você está investindo ali. Então, todo negócio, o objetivo dele é vender. Mas o nosso foco, um dos focos principais do nosso negócio deve estar na criação da audiência. Porque Ai, peraí que eu fiz alguma coisa aqui. Perdi vocês aqui nos meus comentários. Bom, agora eu não tô mais vendo os comentários aqui, não sei o que eu fiz. Depois eu tento olhar de volta. Não sei, gente. Depois eu olho aqui o que vocês estão falando. Criação. Ai, meu Deus. Não era esse. Roteiro, pronto, não. Era outro que eu tenho que entrar. Abri a tela errada. Meu Deus, tô clicando toda hora no errado. Aqui, agora tá certo. Criação de audiência. Então, a criação de audiência é o nosso foco. Por quê? Porque ter audiência é essencial. E quando as pessoas, elas chegam no lugar que você escolheu para produzir conteúdo, por exemplo, no Instagram, aqui no YouTube, no seu e-mail, ela tem que entender imediatamente sobre o que você fala. Então, você tem que conectar o seu conteúdo ao seu objetivo de negócio. Então, primeiro, ter uma audiência. É essencial, né? E você precisa conectar o seu conteúdo aos seus objetivos de negócio. Por que essas duas coisas? Quando a gente tem audiência, eu já falei isso semana passada, eu falo muito isso para meus alunos, a gente vende qualquer coisa. Criar audiência, a nossa base de pessoas, base de e-mail, base de seguidores, né? A audiência como um todo é o bem mais valioso, é o bem mais precioso da internet. Por quê? Porque quando a gente tem um grupo de pessoas, né, que segue, que estão ali consumindo o seu conteúdo, mesmo que eles não compraram ainda, em algum momento eles estarão propensos a comprar se você está fazendo um bom trabalho. Então, a sua base é um dos itens mais valiosos do seu negócio hoje. Porque sem isso, sem a sua base de clientes, a sua audiência, a sua base, né, que se chama base de e-mails, o seu negócio ele fica sem sentido, porque você não tem clientes, você não tem audiência para daí oferecer, para entender o que elas querem. Então, foco em criar uma audiência, foco em criar uma base. E aí, dito tudo isso, a gente vai para a narrativa. Porque a narrativa, ela vai ser o coração
né? O coração da conexão com a sua audiência. A definição de narrativa. Diferente de uma simples história, a narrativa ela é estruturada de forma a criar uma conexão emocional profunda com quem te escuta ou lê. Então, é como se eu tô aqui gravando um vídeo, eu tô em Curitiba hoje, na casa da minha mãe. Semana passada eu tava em Belo Horizonte e vocês vão me acompanhando. Pessoas me escrevem, né? Algumas pessoas me escrevem no direct, outras às vezes me escrevem ali nos comentários. Eu recebo alguns comentários aqui no YouTube. Então vocês estão me acompanhando, eu estou criando uma conexão com vocês. Então qual é a conexão que você está criando com a sua audiência? Como que você está conduzindo essa pessoa? E aí entra assim, eu estou contando histórias que estão fazendo sentido para minha audiência, eu estou contando histórias que tá fazendo a minha audiência querer se movimentar no sentido de querer comprar o meu produto ou serviço daqui a um tempo. É isso que eu tô fazendo ou não? Eu tô simplesmente criando conteúdos aleatórios sem pensar muito, só porque falaram que tem que sair conteúdo todo dia. Entendeu a diferença? Então a narrativa é que guia a audiência por uma jornada envolvendo, né? Ela envolve essas pessoas. Ela envolve essas pessoas e gera essa conexão. Então, ela vai muito além da gente simplesmente contar algo. Ela é sobre como você... É sobre como o impacto que essa história vai ter na sua audiência. Então, a arte de contar a história que cria conexão emocional com o público e compartilhar essas experiências de uma forma que a audiência se sinta identificada. Porque uma coisa muito importante aqui, as pessoas, pensa você, imagina que você acorda hoje, vai escovar o dente e você não tem pasta de dente, acabou sua pasta de dente na sua casa. O que você vai fazer? Você vai no mercado, no mercadinho, vai pedir online, você vai lá atrás de uma pasta de dente, porque você tinha um problema e você foi lá buscar a solução. Em geral, obviamente a gente tá dando exemplo, comprar uma pasta de dente é uma coisa que você sabe onde você tem que ir. Agora, imagina que você tivesse que comprar uma pasta de dente porque você tá com manchas azuis no dente e você não sabe o que tem que fazer. O que você vai fazer? Buscar um direcionamento. Porque você quer arrumar aquilo, você não quer ficar com o dente daquele jeito. Então, as pessoas, e isso a sua audiência incluída, você incluída, eu incluído, por natureza a gente busca a solução, a gente busca direcionamento. Elas querem sair do lugar onde estão, mas elas não sabem como. E muitas vezes, todas as crenças que ela tem sobre ela, sobre a evolução dela, sobre o que ela pode conseguir, como ela se vê, de conseguir, de sair desse lugar. Então, nosso objetivo é... Voltamos! Gente, nunca tinha acontecido isso. Caiu a live no meio do caminho aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo... Se vai entrar aqui certinho o ao vivo e a gente vai continuar a aula. A Dani vai reenviar nos grupos o link agora. Enquanto isso, eu vou seguir aqui com a aula, porque aí, se você tá vindo da outra live, tá assistindo gravado, essa é a sequência da live 16, narrativa e produção de conteúdo, porque a gente tava fazendo a live e caiu a minha internet e eu ainda fiquei falando um tempo. E aí não me toquei. Então eu vou voltar... Porque aí, se você tá vindo da outra live... Opa, voltou aqui. Eu vou voltar um pouquinho da onde eu acho que não gravou da outra, tá bom? Vou voltar aqui de estrutura de conteúdo, vou resumir aqui. Então, primeiro você tem que escolher, encontrar um formato que você se destaca. Pode ser por e-mail, por vídeo, o que for. E aí ou você já se destaca naturalmente naquele formato, ou você vai escolher se destacar, que nem foi o meu caso, para fazer aula ao vivo, para fazer e gravar vídeos. Eu não gostava de fazer, eu não sabia fazer, eu tinha vergonha de fazer, e aí eu resolvi começar a fazer, porque eu queria muito aprimorar minha comunicação através dos vídeos. E eu comecei a fazer, comecei a gravar o Voltando do Pilates comigo, que foi tipo um grito de guerra meu, para começar a produzir conteúdo no pior cenário possível, que era suada, com o cabelo sujo, voltando da academia. E essas lives aqui também no YouTube. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é a gente mapear o produto mapping, que é uma ferramenta, por exemplo, da minha formação, de você definir, fazer um scanner do que você vai vender. Inclusive, até dei o exemplo, fazendo uma recapitulação, se caiu da live anterior ali,
de um cliente que já tem mais de 40 mil alunos. E a gente fez o produto mapping dele na semana passada, fez um scanner do produto, saíram muitas ideias, muitas nuances do produto que não tinham sido vistas, que agora a gente vai poder usar na comunicação deles. Depois, você ser um apaixonado por conhecer o seu público, precisa conhecer as crenças, os valores, as habilidades, né, que a sua audiência tem, não tem, quais são os comportamentos, qual ambiente ela está inserida, porque tudo isso vai ajudar você conhecer cada vez melhor a sua audiência e você saber o que falar e como falar para que você se comunique de uma forma que faça sentido. E por último, o livro de memórias. Quem é você? Quem sou eu que estou vendendo? Quais são as minhas histórias? O que eu preciso comunicar para que essas pessoas entendam o que eu estou falando? Depois, gente, vem a estrutura do conteúdo, né? Qual é o nível de profundidade? A estrutura do conteúdo, ela tem muito mais coisas. Eu vou focar aqui, porque eu quero trazer uma estrutura desse conteúdo para vocês, para que você consiga... Ai, gente, será que não voltou? Eu já tô aqui falando. Meu Deus, hoje tá encantado. Ó, se não der certo, eu vou reprogramar essa live. Fala que eu tô ao vivo, deixa eu pegar aqui. A Dani tá falando que não voltou ainda, meu Deus. Eu vou esperar ela me dar ok aqui, se não voltou, eu vou reprogramar essa aula hoje, hein? Vou fazer ela inteira de uma vez só de noite. De novo. O seu objetivo... Quando a gente tá fazendo uma estrutura de conteúdo, uma estratégia de conteúdo, tem vários itens que a gente tem que olhar. Mas hoje, na aula de hoje, eu quero focar em você... entender uma estrutura de um passo a passo para que você consiga aplicar já na sua produção de conteúdo, para usar a sua narrativa a seu favor e comunicar o que você quer de uma forma que as pessoas entendam. Então, pensando aqui, pincei a profundidade, que você vai falar mais para aquele topo de funil do marketing, a pessoa que está inconsciente da sua solução, ou você vai falar mais pro fundo do funil, a pessoa que já sabe que você tem uma solução e de repente ela só tá esperando uma oferta. Então, aonde você vai atuar nesse nível de profundidade? E a outra coisa é você começar simples. Começa com o primeiro canal, né? Depois você vai evoluindo a sua comunicação. Aí, fazendo essa recapitulação, a gente entra na narrativa. A definição de narrativa, diferente de uma simples história, a narrativa, ela é a estrutura, ela vai ser a estrutura que vai te ajudar a criar essa conexão profunda com quem te escuta, com quem te lê, né? Com quem vê seus vídeos. Então, ela é um guia que vai levar a pessoa nessa jornada, vai criar essa conexão e vai muito além de você contar qualquer coisa. É sobre como você vai contar e o impacto que você está gerando. Então, uma pergunta para você se fazer aí é você pensar, quando eu me comunico, qual é a ação das pessoas? Qual é o impacto que eu estou gerando na vida delas? Então, a narrativa é uma arte de contar histórias e que você deve querer aprendê-la a fazer isso. E que cria conexão emocional com o seu público, compartilhar experiências, valores, visões do mundo com a sua audiência. Porque, gente, as pessoas, elas buscam direcionamento, elas querem sair do lugar, só que elas não sabem como. O exemplo da pasta de dente, né? Se hoje você vai escovar o dente e não tem pasta de dente, você vai no mercado. Então, você sabe o que você tem que fazer. Mas imagina que você tá com manchas azuis nos seus dentes. Você não sabe o que fazer. Não é uma simples pasta que vai te ajudar. Então, você vai buscar direcionamento, você vai atrás da solução, você vai querer entender o que está acontecendo. Então, no momento que a pessoa está buscando esse direcionamento, se eu sou uma dentista que tira manchas azuis dos dentes, eu posso ter um conteúdo. É por isso que você deve estar com manchas azuis nos dentes, então eu posso te ajudar dessa forma e dessa forma. Aquela pessoa que está com essa dor vai conectar com essa informação aqui e vai querer saber mais sobre isso, porque ela está com um problema que ela está buscando uma solução. Então, o universo que você está comunicando aqui, no caso, se eu fosse dentista, tem que fazer sentido para quem está procurando essa solução. Existem várias estruturas que a gente pode usar para contar histórias, né? Para criar uma narrativa. E hoje eu quero te ensinar uma delas. Então, o princípio é o seguinte. Estado atual, conteúdo, estado desejado. Você vai ter essa ideia na sua cabeça.
quando você for contar suas histórias. Por quê? A pessoa tá de um jeito, ela tá do ponto A aqui, que é assim que eu estou hoje. Eu tenho manchas azuis nos meus dentes. Ela vai receber uma informação, né? E ela vai para um estado desejado. Ela quer ir, ela não quer mais ter manchas azuis. É o desejo dela, eu quero ter meus dentes brancos. Então, o seu conteúdo que vai encaixar no meio, ele vai ter vai ser tanto seu conteúdo gratuito, que nem essas aulas que eu tô fazendo aqui, mas também pode ser o seu serviço, o seu produto pago, o seu curso, a mentoria, o que for que você for oferecer aqui. E aí é como se ele fosse um veículo, uma ponte, né? Essas analogias de levando a pessoa para o outro lado. Então, é essa estrutura que você tem que pensar. Estado atual, conteúdo gratuito, mentoria, curso, serviço, o que for que você preste, estado desejado para onde eu vou levar. E agora, vamos lá para a estrutura. Então, o primeiro que a gente vai fazer, pensa assim, esses dias, se essa informação saiu no trecho anterior da live, beleza, mas eu vou repetir aqui. Recebi uma mensagem falando assim, rolando o meu feed, eu encontrei você. Eu comecei a assistir seus reels, eu vi as suas lives do YouTube e eu já virei sua seguidora. E eu já tô, inclusive, esperando para quando você for abrir a sua formação, as inscrições. Porque ela se prendeu a atenção por um título, que é o primeiro item aqui. Depois, ela continuou consumindo meu conteúdo e foi ficando cada vez mais consciente da minha solução e foi entendendo o poder da narrativa. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, gente, isso aqui, gente, é muito crucial, assim, tipo, é muito importante, porque, assim, o título que prende a atenção das pessoas, nós temos, em média, 3 segundos, mais ou menos, ou inclusive menos, né, para contar alguma coisa que prenda a atenção das pessoas. Então, você tem 3 segundos ou menos para prender a atenção da pessoa no seu conteúdo. Então, aonde que você tem que ficar boa? Você tem que ficar boa em criar um título que, prenda ela, sabe? Então, o primeiro passo é capturar a atenção dessas pessoas com um título que por ele mesmo já é uma história. E eu vou trazer vários exemplos, né? Esse título, ele tem que tocar, instigar a curiosidade da pessoa, fazer com que a pessoa queira saber mais, levando a pessoa a querer consumir o restante do conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que pensar na hora que você vai botar a sua narrativa na rua. Então, eu vou contar uma história, mas eu vou começar lá como? Qual frase de impacto? Aqui, gente, o título tem que ser curioso, mas ele não pode ser uma coisa que depois não tem nenhuma conexão com as pessoas, sabe? Pelo menos é o meu princípio de fazer. Eu não gosto de coisas que você faz uma headline tipo clickbait, onde você tá inventando alguma coisa para que você prenda atenção. Você é capaz de perder essa audiência depois. Então, não é o meu formato de fazer coisa. Tem muita gente de fazer o conteúdo. Tem muita gente que usa isso. Eu não gosto de usar, tá? Depois, a gente vai, segundo objetivo, na estrutura, manter o interesse da pessoa. Então, eu atraí. 3 segundos eu atraí. Mas, se aproximou. Lembra que eu falei que a gente conta histórias que movem a audiência? Então, essa história pode ser uma grande história, que nem a minha grande história é sobre como a narrativa vai fazer você vender mais fácil, mais rápido. Vamos dizer, essa é a minha grande história. Todo o meu conteúdo, a minha tese está nisso, né? Aí, dentro dos meus conteúdos pequenininhos, eu vou contando pequenos eventos, pequenas historinhas, dentro de um conteúdo que eu vou movimentando ela de um ato para o outro, de um evento para o outro. Então, atrair pelo título, eu tenho que manter o interesse aqui com uma história rápida, né? Manter o interesse quer dizer que você está continuando a movimentar a pessoa. Então, ela leu o meu título e ela continuou para o próximo. Então, você está movimentando a pessoa dentro do seu conteúdo. Então, depois de prender a atenção dela, aqui o seu objetivo é que ela continue ali. Então, pode ser uma pergunta provocativa, uma pequena história, né? Você começar
com um gancho, que nem falam no marketing, né? O gancho ali no título da headline, mas depois você pode botar um outro que prenda a atenção dela ali nesse segundo momento, que pode ser de um vídeo, de um carrossel, de um estático que você está fazendo uma legenda maior, enfim, a estratégia que você for usar. Aí depois, você vem para um desenvolvimento. Tipo, você pode ensinar alguma coisa, você pode analisar alguma coisa, você pode trazer exemplos de alguma coisa. Então, depois que você capturou a atenção das pessoas, você vai ensinar, analisar, trazer um exemplo. É o momento de você entregar de verdade o valor, oferecer algum ensino prático, uma análise profunda, um exemplo claro que ajude a sua audiência a entender o ponto que você está abordando. E esse é o coração do seu conteúdo, aonde você demonstra a sua experiência, a sua expertise, sabe? O que você sabe, a sua forma de fazer as coisas e oferece algo útil para o seu público. Então, esse aqui é o coração do conteúdo. Depois disso, a gente vai no momento que tá. Então, eu peguei nos 3 segundos, eu continuei fazendo ela se movimentar. Depois eu ensinei algo valioso pra ela, que fez ela sabe? Aí eu vou elevar a consciência. Elevar a consciência quer dizer que eu vou descer ela no meu funil, entendeu? Eu vou mostrar um próximo passo, gerar desejo por alguma coisa. O princípio aqui é você dar peças de informação, ou seja, pequenos detalhes, pequenas informações aonde a pessoa chegue sozinha à conclusão de que ela precisa do que você está contando, sabe? Esse é o objetivo principal. A pessoa precisa... A pessoa precisa saber do que você está contando. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Então, ela vai chegar à conclusão sozinha de que aquilo que você está falando é interessante para ela, é importante para ela. Então, essa elevação da consciência no verso 4 aqui é você descer ela no funil da consciência lá. Agora ela tá já desejando, ela desejou, ela quis, ela compreendeu, ela chegou à conclusão sozinha de que aquilo que eu tô falando faz sentido para ela, conectou, ela quer saber mais sobre aquilo. E por último, a gente vai fazer um CTA, onde a gente vai direcionar a audiência para alguma coisa, e aqui depende muito da estratégia de venda que você está fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma cliente que está fazendo uma venda. E a venda vai para o comercial, é o comercial dela que tem que fechar a venda lá. Qual que é o objetivo da criação do conteúdo? Jogar pessoas pro direct. Então, todos os CTAs que a gente trabalha, nós de alguma forma jogamos a pessoa pro direct para conversar com o comercial, e aí ele starta lá o social selling dele. Então, é atrair essa pessoa para iniciar uma conversa de alguma forma. Então, meu objetivo é fazer com que a pessoa se inscreva no meu lançamento. Então, o seu CTA, você vai. Ou, não, eu vou vender direto, quero que ela compre o meu livro. Imagina quando eu vou lançar meu livro. Eu vou fazer CTA para que a pessoa compre diretamente o meu livro, porque vai ser um ticket baixo, vai ser muito mais fácil dela comprar. Então, é a hora de você direcionar a sua audiência para uma ação em concreta. Então, você tá vendo que o princípio aqui, dentro do mesmo conteúdo, eu fui movimentando essa pessoa, primeiro o título, headline, depois para manter o interesse, depois vou ensinar e dar algo de valor, depois eu vou levar a consciência dela e depois eu vou, direcionar ela para algum lugar. Movimentei. Você tem que contar histórias que movimentem a sua audiência. Esse é o seu objetivo. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai atrair pessoas, mais você vai, quando você distribuir seu conteúdo, fazer seu tráfego, ou mesmo no orgânico, você vai crescer essa base e essa base vai chegando ali, ela vai se movimentando ao longo desse pequeno conteúdo que você fez e de vários outros que você vai fazer, mas ao longo da sua narrativa global como um todo. Vamos falando aí se faz sentido para vocês, tá bom? E aí, eu quero trazer um exemplo aqui. Imagina que eu sou uma copywriter e eu quero mostrar os meus resultados. Aí eu peguei, o exemplo que eu trouxe aqui é de uma aluna minha que aplicou e teve exatamente esse resultado. Mas eu estou vendendo esse resultado aqui nesse exemplo para vocês,
como se fosse uma copywriter que tivesse feito a minha formação da narrativa mapping, tá bom? Então, essa é o contexto aqui. Então, o título, a headline, poderia ser algo assim: como fizemos 940 vendas a mais em uma semana mudando apenas uma palavra. Então, esse aqui é o título. Depois, eu vou para um gancho, um feedback, uma história. Eu podia fazer assim, ó. Recentemente, eu trabalhei com uma pequena empresa familiar que vendia cursos online de artesanato para mulheres que buscavam gerar mais renda. O problema era que, apesar do curso ensinar uma mulher a criar o seu primeiro topo de bolo e vender rapidamente, esse curso não estava vendendo o suficiente. O investimento, o esforço que se fazia para vender não estava compensando o resultado. E a grande questão, o grande problema que estava acontecendo ali era que a dona do negócio, essa empresa familiar ali, que tinha os donos do negócio, eles viam os depoimentos das mulheres que faziam esse curso, todas conseguindo vender e gerar a renda que precisavam para suas famílias. Então, eles não queriam terminar esse curso. Então, os donos do negócio, todos dessa mesma família, eles tinham construído uma solução, né, a empresa do zero, e eles não queriam tirar esse curso do ar. Mas eles precisavam de uma solução que fizesse o curso vender mais para continuar gerando impacto na vida das mulheres que precisavam tanto desse conhecimento. Então, eles estavam numa dualidade ali. Ele tinha os depoimentos muito bons, só que o esforço da venda não estava compensando. Então, uma das soluções que eles estavam pensando era tirar o curso do ar, só que tirando esse curso do ar, um monte de mulheres iam ficar sem essa informação e eles não queriam. Então, o melhor do cenário seria eles conseguirem continuar vendendo esse curso. Aí, eu sou copywriter que eu tô escrevendo esse conteúdo, lembra? Então, eu resolvi aplicar o que aprendi em uma formação de narrativa. A primeira mudança que eu fiz foi entender de forma profunda a audiência. Nós vimos que o valor do curso estava alto para o perfil da audiência, dessas mulheres, né? Que queriam gerar renda, elas não tinham poder aquisitivo alto. Então, ajustamos. A primeira coisa que a gente fez foi entender, fizemos uma pesquisa profunda, entendemos e ajustamos o novo valor que garantia o lucro da empresa, mas ao mesmo tempo acelerava a decisão de compra da mulher que precisava gerar renda para sua família porque era mais barato. Depois entendemos que elas não queriam, entenderam o que elas queriam e trocamos o nome do curso de Desenhe do Zero para Crie do Zero. Porque na pesquisa a gente entendeu que elas não se viam capazes de desenhar algo, mas sim de criar algo novo. E uma simples mudança fez toda a diferença. Nós começamos a criar uma narrativa que mostrasse que a mulher era capaz de, sim, criar o seu primeiro topo de bolo e vender. E aí eu vou para elevação de consciência. Eu já acreditava no poder da narrativa, mas quando eu apliquei na prática, eu vi o tamanho do impacto que isso pode ter no negócio das pessoas. Mais vendas, mais clientes satisfeitos e o crescimento sustentável, no caso dessa minha cliente, mais mulheres gerando renda para suas famílias. Então, se você também está aí batendo a sua cabeça para vender o seu curso, se inscreva. Daí ela podia falar na minha aula gratuita, se inscreva para saber mais sobre meus serviços, clique aqui e veja como eu posso te ajudar. Enfim, poderia ter N headlines que eu podia usar para poder direcionar a audiência nesse lugar. Deixa eu ver aqui. Tá muito estranho porque não tá aparecendo nada, os comentários para vocês aqui. Ah, tá. Agora deu. Vou ler a tela aqui. Aqui. Melhorou, né? Tá. Então, aonde essa estrutura, o que ela mostra? Mostra como você vai movimentando a audiência de um lugar para o outro, que a própria audiência chegue à conclusão. E o foco que eu quero trazer aqui é que você consiga criar títulos, headlines, ganchos que contam histórias sozinhas. Então eu vou trazer uma frase aqui, que eu adoro essa frase. Nossa, essa frase foi um boom na minha cabeça quando eu vi a primeira vez, que é o seguinte: se vendem sapatos de bebê nunca usados. Fica um ponto de interrogação na cabeça, não fica? Por que eles não foram nunca usados? O que aconteceu? Será que comprou muito pequeno e o bebê cresceu muito rápido? Será que acabou acontecendo uma tragédia e o bebê não teve um aborto? Será que comprou azul e era uma menina? O que aconteceu? Né? Essa frase
se atribui, não existe uma prova que é dele, mas se atribui ao Hemingway, e é parte de um desafio de criar uma história em apenas 6 palavras. Então, é uma narrativa inteira de 6 palavras apenas, que com uma única frase tem toda uma história, abre-se um loop, umas ideias na sua cabeça, que você fica assim, você pode ficar chocado, você pode ficar curioso, né? Então, como você pode contar uma história inteira com uma simples headline, sabe? Inclusive, eu acho que isso aí vale o título de uma live inteira, porque já estamos a 1 hora, 10 minutos, fora os nossos problemas aqui que a gente teve na hora de transmitir. Então, pegando essa estrutura, agora coloca foco em você ficar muito boa contando, criando essas pequenas histórias, essas pequenas narrativas em uma frase. Por exemplo, você poderia fazer, se você é consultora de imagem, se você tem uma loja, né, que você quer vende vestidos, você podia criar uma frase assim: vestido novo, noite inesquecível, sabe? Eu vou colar essas frases aqui pra vocês que eu criei antes da gente entrar. Então, a primeira ali como eu fiz 940 vendas a mais em uma semana, mudando apenas uma palavra. Receita testada, mesa cheia de sorrisos. Não conta uma história? Que mesa? Amigos, família, almoço de domingo? Foi convidar os amigos pela primeira vez na casa nova? Essa aqui é outra, que também dá... Ela nunca mais precisou se preocupar com a dieta depois que ela fez isso, depois que ela tentou aquilo. Outra história dentro de um título. Comer à noite pode estar destruindo a sua dieta. Mas o que eu tô comendo? Será que eu tô comendo errado? Será que eu tô comendo muita proteína? Você abre loops de gaps na cara. Eu falo gaps, né? Você abre como lacunas na mente da sua audiência quando você traz títulos assim. Você está malhando na hora errada e isso pode estar sabotando os seus resultados. Então, que hora errada é essa? É de manhã, é de tarde, é de noite? Por que sabota meus resultados? Tá vendo que eu vou abrindo colunas ali, lacunas na mente. Se você continuar ignorando isso, a sua marca vai desaparecer. Ou, se eu ensino coisas do Instagram, se você estiver ignorando isso no Instagram, sua marca vai desaparecer. Gente, lembrando que, pensa assim, se eu ensino sobre dieta, que a pessoa não vai mais precisar, tipo reeducação alimentar, eu posso trazer um conteúdo onde eu atraia por isso e depois eu vou jogar o valor ali na hora que eu for atrair, mantive a atenção, ensinei algo de valor, levei a pessoa para o CTA, lá no nosso passo a passo. Então, se eu vou, elevo a consciência, levei ela para o CTA, eu vou atrair para esse conteúdo, vou manter a atenção, vou contar uma história, vou falar o porquê, e aí vou fazer um CTA, se inscreva na jornada tal, compre esse curso, né? Você tem que ser criativo ali. Mas é isso, você começa contando uma história em apenas uma frase, numa pequena headline ali de poucas palavras, e aí você vai ver a diferença que vai fazer no seu conteúdo. E aí umas dicas práticas pra gente terminar aqui, que é muito, muito importante. Comece simples. Comece simples, não tenta abraçar o mundo de uma vez. O que fazer para inserir a sua narrativa na sua produção de conteúdo? Testa esse modelo e vai me falar lá no meu direct o que você achou, tá bom? Então, a primeira coisa é começar simples, não tentar abraçar o mundo de uma vez. Vai testando diferentes formatos, por exemplo, essa estrutura que eu ofereci aqui, você pode fazer no carousel, você pode fazer no Reels, você pode fazer num estático, você pode fazer nessa live, fazer uma live, fazer isso, você pode fazer num e-mail, você pode fazer em vários formatos diferentes. Testa e depois me fala. E vai evoluindo à medida que você vai ganhando confiança. E um lembrete aqui, uma marca poderosa, né? E aí, se você é a cara da sua marca, né? Você é uma marca. Eu sou, tipo, Thaisa Mello,
é uma marca. Eu estou criando essa marca, estou criando um universo de marca para mim. Então, uma marca poderosa, ela não é construída apenas com bons produtos. Não que o produto não seja importante. O produto, ele precisa ser muito bom, precisa ser excelente. Mas não adianta você ter um excelente produto se você não sabe comunicar ele da forma certa. Então, uma marca forte é construída com histórias que geram desejo, que criam conexões emocionais duradouras com seus clientes, com a sua audiência, né? Com o seu público, com a sua base. As pessoas, elas compram porque elas se inspiram, porque elas desejam alguma coisa. Desde o chocolate que você comprou no mercado ontem, a pasta de dente que você comprou, tem um motivo por trás porque você está escolhendo aquilo. E muitas vezes esse motivo é porque você escutou uma história, você viu alguma coisa, você se interessou, você viu uma influencer vestindo aquilo, você viu alguém receitando, alguém te indicou, você viu uma história, aquilo está no seu inconsciente. Então, nosso papel é entender como eu vou inspirar, como eu vou movimentar a minha audiência para que ela vá indo de um ato para o outro e chegando, gerando desejo pelo que eu ofereço ali na frente. E uma coisa muito, 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 muito importante, que é assim, ó, nosso marketing, né, a forma como eu me comunico, precisa vir do meu coração. Eu preciso ser sincero, eu preciso ser transparente, eu preciso falar a verdade, eu preciso crer realmente no que eu estou oferecendo. E depois você insere a narrativa que ela vai te ajudar, ela vai te alavancar, ela vai te potencializar o seu impacto no mercado. Então, recapitulando aqui, gente, fazendo uma recapitulação rápida, deixa eu tirar a câmera compartilhada aqui. A gente viu hoje que todo mundo vai ter desafio inicial, né? E aí a gente tem que investir em criar essas habilidades de comunicação, em aprender a contar histórias, em aprender a colocar nossa narrativa na rua, em cada conteúdo, né? Tanto essa história, esse grande guarda-chuva de história que você está contando, quanto em cada peçazinha de conteúdo que você está produzindo. A importância de usar a internet, né? E a narrativa para potencializar a sua mensagem no mundo. A importância de você construir a sua base, a sua audiência, criar e nutrir uma audiência é o ativo mais valioso que você pode construir. Quando as pessoas acessam o seu perfil, elas precisam entender imediatamente o que você fala. E essa audiência está conectada à sua marca, emocionalmente falando também. E isso vai facilitar a venda de qualquer produto ou serviço. E depois eu te mostrei os princípios fundamentais da criação de conteúdo e te mostrei um passo a passo para você criar conteúdo. E eu quero que você aplique hoje, faça hoje um conteúdo e você me fala o resultado. E assim, você vai fazendo o conteúdo e você vai entendendo como você vai melhorando esse conteúdo, né? Não faça só o primeiro e ache que você vai explodir. Faça um, melhora, faça o outro, melhora. Você vai ver que ao longo do tempo você vai ficar muito boa nisso. E escolha aprender sobre narrativa, escolha aprender a melhorar essa habilidade de comunicação. Então agora eu vou responder algumas perguntas que a Dani já colocou aqui. Gente, essas perguntas, geralmente, eu pego aqui do que vocês me fazem e eu também pego do que me mandam ali no meu direct, às vezes quando eu abro uma caixinha de pergunta, tá bom? Então a primeira pergunta aqui é as pessoas não entendem ou valorizam o que eu ofereço, o que eu faço. É porque você não tá contando a história, primeiro, que tá atraindo atenção. E segundo, que tá faltando profundidade nesse conhecimento da sua audiência. Porque você não tá comunicando de uma forma que essas pessoas estão entendendo o que você faz. Então, por isso que ela não te valoriza, por isso que ela não entende. Falta um trabalho de conhecimento profundo da audiência aí, provavelmente. E você criar essas pequenas histórias num texto ali, né? Numa frase do seu conteúdo. Aí, e essas pequenas histórias, como você vai saber criar? Sabendo dores, desejos, crenças, valores da sua audiência. Então, invista nisso, você vai ver a diferença que vai acontecer. Não sei se vou conseguir conquistar muitos clientes por não tenho resultado milionário. Eu também não tinha um resultado milionário quando eu comecei nessa vida de prestação de serviço, por exemplo, ou inclusive depois, né, quando eu já tinha prestado serviço para um monte de clientes, eu comecei a vender a minha formação.
Então, eu tenho o resultado dos meus clientes, mas eu não tenho o resultado vendendo o meu produto. Eu estou criando, eu formei as primeiras pessoas, mas isso não me impediu de começar. Então, lá atrás, quando eu comecei a prestar consultoria, eu mostrei para o meu cliente o que eu seria capaz de fazer. Então, eu não podia falar para ele, que nem eu posso falar agora, eu tenho um cliente que tem 40 mil alunos, eu já fiz um lançamento de um cliente que a gente colocou narrativa, ele faturou 1,5 milhões de dólares, eu não tinha esses resultados. Então, o que eu foquei? No meu conhecimento, no que eu podia trazer. Trouxe histórias de pessoas que tinham aplicado, por exemplo, narrativa nos seus negócios e tinha melhorado. Ou seja, eu trouxe autoridade mostrando que não era meu, mas que existia um princípio pelo qual aprender sobre narrativa melhorava muito a comunicação. Então, eu fui mostrando o que eu podia trazer de valor, trazendo os princípios do que eu já sabia fazer e comuniquei dessa forma. E hoje, ainda assim, apesar de eu já ter resultados milionários em relação aos meus clientes, né, de aplicabilidade do meu método, geralmente quando eu vou fechar um cliente, eu não uso isso. Eu foco muito mais no que eu vou entregar e no que ele vai conseguir. Obviamente, eu acabo trazendo pinceladas de vez em quando disso, mas eu não falo, não fico falando dos super resultados milionários que os meus clientes tiveram com o meu método. Então, eu falo muito mais do que eles conseguiram através da minha metodologia, né? No sentido de que melhorou a comunicação, conseguiu conectar melhor com a audiência, fez 900 e poucas vendas, tá vendo? Não tô falando de dinheiro nesse caso. Então, é isso. Então, bota foco não no que você não tem, coloca foco no que você já tem e comunica a partir desse lugar. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. E a pergunta 3 aqui é como criar um espaço na mente e no coração da minha audiência. Esse espaço você vai criar contando as suas histórias. Então, olha para você, mapeia suas histórias, entenda quais são as experiências e faça recorte das suas histórias, trazendo para sua narrativa o que você vai falar para essas pessoas. E aí você começa a abrir pequenos loops de comunicação e vai dando informação para que a pessoa vá entendendo que você é a pessoa certa para ajudar ela. É nesse momento que vai acontecer que a pessoa vai chegar num Reels, vai te fazer um comentário interessante, ou que alguém, como aconteceu comigo, que a Isa me mencionou lá no stories dela, sem falar meu nome, a pessoa já entendeu que era eu, porque ela escutou o nome narrativa e livro, e ela já, eu tô vendo as lives dela. Então, esse espaço você cria através das histórias que você conta, através da sua narrativa. E aí a pessoa vai entendendo, ela vai desejando cada vez mais o seu produto ou serviço. E quanto mais do coração for o que você está comunicando, que você acreditar em você, acreditar no seu produto ou serviço, mais fácil vai ser você de abrir esse espaço, né? Que você vai conseguir abrir esse espaço na mente e no coração das pessoas. E depois você vai mostrar para ela que você tem uma solução que vai ajudar ela totalmente. Tipo, vai ajudar ela a entrar lá no estado desejado, que a gente falou, né? Ela tá no estado atual, vai consumir o seu produto ou serviço e vai ir pro estado desejado, que você vai direcionar ela em como ela pode chegar lá. Então, chegamos ao fim dessa live 16 hoje. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. A gente vai tentar juntar esses dois pedaços aí desse corte que deu. Pela primeira vez tive um problema de internet no meio de uma transmissão ao vivo. Se você gostou dessa live, não deixe de se inscrever no meu canal. Deixa seu comentário aqui nessa aula ou lá no Instagram para eu saber o que você achou. Na próxima terça não tem aula, eu vou estar voltando para Madrid. E a gente se vê daqui 2 semanas, tá bom? Então, temos um encontro marcado, ó. Beijo, obrigada!